Eis o momento de se fazer história. Venho de ancestrais que lutaram até a vitória. Rezo para fazer jus a esta glória. Na estrada também haverão espinhos e flores. Espinhos que forjarão meu caráter. Flores que performarão meus caminhos. Este é o momento da ascensão. Juntos venceremos com fé, humildade e muita determinação. Em uma das mãos trago a espada, na outra uma flor. A espada para desatar os nós desta jornada. A flor para partilhar o que de mim transborda. Garra e amor. Garra e amor. Para vocês. A minha oração, um sucesso para vocês nesse evento. Camargo, só agradecer o seu poema. Camargo, para quem não conhece, é o nosso vice-presidente aqui da Fiesp, empresário. E o mais importante, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Né? Se alguém duvidar aqui, eu desafio na hora que ele estiver caminhando ali, ofender ou fazer alguma coisa, que você ouvir na mesma hora que ele é faixa preta. Muito obrigado. Um evento diferente hoje que o CJI está realizando e muito importante contar sempre com a presença de você. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Bem-vindo ao primeiro Pocket Show, Pocket Empreendedores. O evento bem informal, bem descolado, que o CJI está criando. É um evento onde nós procuramos escutar a opinião de todos vocês ao longo do ano, escutar tendências também vindo aí de fora, exterior, e principalmente dar uma velocidade, uma dinâmica bem interessante dos negócios hoje em dia. Então, é um evento que ele vai ter algumas novidades. Essa abertura foi uma delas, com menos formalidade e mais movimentação e mais agilidade também. 52% dos empreendedores no Brasil têm menos de 34 anos. Então, acho que esse dado ele é importantíssimo para a gente começar a rever muitas coisas. Né? Então, mais da metade dos empreendedores aqui no Brasil tem abaixo de 34 anos. Então, o que isso vai representar daqui 10 anos? Né? Como que nosso país estará daqui 10 anos? Então, são empresas novas, formatos novos. Evento voltado para o empreendedor, nós temos que lembrar quais são as características do empreendedor. Então, o empreendedor é uma pessoa visionária, uma pessoa de visão rápida, que se preocupa com gestão, visão a longo prazo, e, por conta disso, a gente procurou fazer uma grade bem diferente e bem atualizada para discutirmos hoje aqui. Uma pesquisa, no início, em 1925, mais precisamente, uma universidade de Chicago fez uma pesquisa onde o tempo médio de concentração do jovem, né, e do ser humano, em média, era de 50 minutos. Por isso que as escolas de educação básica, hoje algumas universidades, ainda utilizam esse tempo de aula. Então, uma aula tem uma duração de 50 minutos, por conta desse estudo que foi feito há muito tempo atrás. Há cerca de 10 anos atrás, fizeram novamente esse estudo. E de 50 minutos, tempo médio de concentração, caiu para 6 minutos. Então, e o que nós fizemos para acompanhar isso aí? Né? O que as escolas fizeram, as universidades, o que os congressos e as palestras fizeram, o que as empresas fizeram. Pegamos empresas, se vocês verem as empresas que estão hoje aqui, LinkedIn, o Oswaldo está aqui, Facebook, todas elas, de alguma forma, fizeram, sim, muito por conta dessas mudanças. É um ambiente de trabalho mais descolado, onde cada funcionário ele é uma espécie de empreendedor. É esse novo modelo de negócio que nós buscamos e nos preocupamos em colocar durante essa grade hoje aqui. Então, por conta disso, teremos palestras de 18 minutos, palestras de 30 minutos e palestras de 50 minutos, exatamente para ter essa movimentação durante o dia.
E para inovar mais uma vez, na hora do almoço, peço bastante atenção para vocês, que é uma oportunidade bem interessante para muitos de vocês, nós serviremos um brunch do meio-dia, das 12 às 14 horas, aqui na parte de fora. E das 13 às 2, ou seja, quem quiser participar disso, sair logo bem pontualmente e retornar a 1 hora, que a partir da 1 até as 14 horas, nós teremos a apresentação da empresa de vocês. Aqueles que tiverem empresa e quiserem apresentar aqui em 3 minutos o seu negócio, tem um cronômetro ali, em 3 minutos apresentar o seu negócio, é só preencher um papel que vocês receberam na recepção do evento, entregarem para as meninas que estão a todo momento de vocês aqui, que o SIM, que é o Comitê de Inovação do CJE, vai avaliar quais são as 10 empresas mais interessantes e mais inovadoras, para, de uma forma democrática, colocar aqui no palco e em 3 minutos vocês poderem vender o seu peixe. É no que nós chamamos de elevator pitch. Você tem que estar preparado para vender e para falar sobre a empresa a qualquer momento e de uma forma bem rápida. Imagina que você entra no elevador, a hora que você olha, está o Ike Batista do teu lado, você tem do 10º andar até o térreo para vender a tua empresa para aí. Então, você tem que estar preparado e é o que nós vamos fazer aqui, um bom teste para todos vocês. Para aqueles que quiserem acompanhar e tweetar, a nossa rede aqui é wireless_Fiesp Teatro. O login é AL Santos e a senha AL Santos, de Alameda Santos. Pessoal, para começar o nosso evento, o nosso Pocket Empreendedor, tenho a honra de convidar o Luciano Pires, nosso primeiro palestrante. Tenham um bom evento a todos vocês. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar mais uma vez nessa casa, é um prazer estar diante de uma plateia seleta, é um prazer abrir o evento, é uma responsabilidade muito grande abrir o evento. Eu vou começar falando para vocês sobre um tema óbvio. Eu vou falar de obviedade e tentar trazer para vocês aqui uma experiência que eu tenho vivido ao longo do tempo, que tem tudo a ver com essa capacidade que a gente tem de colocar nossa voz para ser ouvida no mercado. Meu nome é Luciano Pires, eu começo a minha apresentação sobre esse tema Nós, Vós, Eles, tratando da questão do nós. Essa coisa fundamental e importante, que é o que produz, por exemplo, um evento como esse de hoje aqui. Ele não teria sentido se não fosse nós. E o nós nada mais é do que uma junção de eus. Cada eu sentado na plateia, junto, forma esse nós. E é assim que a gente vive, é assim que a sociedade funciona, a junção dos eus formando o nós. E o nós muda a história da humanidade. O interessante é que, para que o nós possa funcionar e não vire uma loucura, não vire o caos, nós criamos normas. E ao implementar as normas, acontece uma coisa interessante. Normas que asseguram que as coisas funcionam dentro do que tem que acontecer, as normas acabam apagando os eus. Nós somos obrigados a abrir mão de uma série de liberdades e de coisas que a gente quer fazer para poder conviver bem em sociedade dentro desse nós. E ao apagar o eu, some a voz. O interessante é que essas normas, para funcionar, elas têm como base a igualdade. Tratar igual as pessoas, todo mundo igual, isso é muito bom, isso é fundamental, isso tem que acontecer. E acho que essa é a grande marca desse novo milênio que nós vivemos agora. Acabar com a desigualdade e tratar tudo igual. O problema é que a igualdade não gosta da liberdade. Se eu tenho que ser igual a todo mundo, eu não sou livre para ser o que eu quiser ser. A liberdade gosta da mediocridade. A igualdade gosta de botar tudo na média, de fazer com que sirva para todo mundo, de trabalhar com consenso. Cara, essa coisa não me interessa. Eu quero, sim, igualdade, mas eu não quero igualdade com mediocridade. Muito bem. Falando da voz, nós estamos hoje reunidos aqui para ouvir vozes, né? E pensando nessa voz que tem que funcionar, eu, ao tempo, fui fazer um estudo, encontrei um trabalho muito interessante desse sujeito, Alfred Tomates, é um médico, tratava da questão de ouvido, do sistema do ouvido, da garganta, da voz, da fala, da audição, e esse cara é espetacular, ele fez um trabalho gigantesco, muito interessante, e disse uma vez que a voz não produz o que o ouvido não ouve.
Portanto, o que a gente ouve é fundamental para poder ser processado e criar essa voz e ter a condição de voltar ao indivíduo. Eu posso fazer a diferença, eu posso ser ouvido, eu vou trabalhar a minha voz. E para trabalhar a voz, eu tenho que ter liberdade, né? Essa é a questão. Como é que eu consigo colocar minha voz com liberdade e manter essa liberdade numa sociedade que quer a igualdade e que não gosta da liberdade? Vamos adiante. Um belo dia, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer, como é que ia tocar a minha vida, eu era um alto executivo, diretor de uma multinacional de autopeças, chegando nos 50 e tantos anos de idade, tendo na minha carreira uma visão muito diferenciada, porque eu venho de uma escola de cartunismo, eu venho da imprensa, eu venho de texto, de escrever, e de repente eu era executivo de uma multinacional. E aos 52 anos eu resolvo cair de cabeça naquilo que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer. E um belo dia eu olhei e falei, bom, se a minha voz vai ser ouvida, e eu quero que ela seja ouvida, eu tenho que primeiro pensar que informação eu vou transferir com essa voz. Qual é o nível, que informação eu vou conter. E depois que eu defini que informação eu ia conter, eu fui olhar para outra coisa. Qual é o nível de esforço mental que eu vou exigir das pessoas quando a minha voz for ouvida? Eu vou falar uma banalidade que ninguém precisa fazer esforço nenhum para ouvir? Ou vou provocar as pessoas a fazer um esforço mental para ser ouvida? E um belo dia eu defini. Eu quero falar, e eu quero ter um conteúdo interessante, e eu quero que as pessoas pensem ao ouvir o meu conteúdo. E para isso eu tenho que desenvolver todo um processo. E esse processo tem a ver com a minha base. Eu fui buscar aquilo que eu era. O que eu era? Eu era um executivo, né? um ex-executivo com formação de cartunismo. Eu tinha 17 anos de educação formal. Eu tinha, desses 17 anos de educação formal, tirando todos os diplomas possíveis. Eu tinha 26 anos de experiência profissional dentro do ambiente corporativo. Eu fiz viagens pelo mundo afora. Eu tinha uma experiência muito grande, uma experiência já de 8 anos como um empreendedor, tocando meu próprio negócio. Isso tudo que eu juntei um belo dia constituía o meu preparo. E esse meu preparo me levou à questão do julgamento e tomada de decisão. O que eu decidi que eu ia fazer? Eu ia tratar de julgamento e tomada de decisão. Eu queria ajudar as pessoas a refinar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. E para isso eu criei alguns produtos. Meu produto seria o que eu sabia fazer. Eu sabia escrever, eu sabia desenhar. E eu ia começar a trabalhar com esse produto, o desenho e a fala, para ajudar as pessoas a refinar o seu julgamento, sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Muito bem, esse era o produto. O produto definido, o produto colocado, eu fui com ele procurar a mídia, né? Fui procurar a imprensa, fui procurar os grandes canais de comunicação e cheguei lá para eles muito legal, falei, cara, olha que legal, cara, o que eu estou fazendo, olha que textos legais, olha que coisa provocativa, olha esses cartoons, que legais, e ninguém quis saber. Nenhum deles deu a menor bola, todos eles fecharam as portas, todos eles diziam o seguinte, não interessa, eu não quero. Em alguns eu nem consegui chegar. E um belo dia eu olhei para aquilo e falei, sabe por que não está dando certo, cara? Eu acho que é porque eu sou ruim, porque meu texto é ruim, porque meus cartoons são ruins. E eu olhei para aquilo e falei, mas será que é ruim, cara? Eu estou lendo tanta coisa pior do que eu escrevo. Eu estou vendo tanta coisa pior do que o meu trabalho. Por que eu não consigo chegar? Será que é porque eu sou ruim? Ou é porque isso é outro mundo? E eu decido que esse mundo não me interessava. Eu decido que eu não queria esse mundo. Esse mundo não me serve. Eu não quero esse mundo, porque ele está preocupado com outras coisas. Eu quero um outro mundo diferente. E eu aprendo com um amigo meu que a gente abre o espaço com os cotovelos. Se eu quiser espaço, eu tenho que usar o meu cotovelo. Eu tenho que aprender com o japonês. Vocês já viram o japonês no metrô, como é que é? Ele passa e ele abre e ninguém segura. Os caras atropelam todo mundo e arrebentam e vão abrir o espaço usando os cotovelos. Foi isso que eu fiz. Eu usei meus cotovelos para abrir meu próprio espaço e sair atrás e resolver minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar os meus meios. E o primeiro meio que eu usei é um meio tradicional. Eu vou pegar meus artigos e vou começar a publicar esses artigos por minha conta. E fui fazer livros. Escrevi 6 livros, publiquei 4 livros, coloquei no mercado livro independente, livro através de editora, de todo quanto é jeito possível, e-book, e eu fui atrás e eu fui criando esses livros e colocando no mercado. Fui para outro caminho. Já que os rádios não me queriam, eu procurei um rádio que vendia espaço. E comprei um espaço na rádio e criei um programa, o programa Café Brasil, em 2005, na Rádio Mundial em São Paulo. O espaço é meu, eu pago por ele, eu falo o que eu quiser. E ali eu começo a desenvolver um outro tipo de trabalho, que é falar sobre temas que me interessam, temas que a sociedade precisa ouvir. Do rádio, eu vou para a internet.
E na internet eu começo a criar sites, eu começo a criar podcasts, começo a criar videocasts e começo a criar um processo interessantíssimo, com uma coisa muito nova, cara. Um jeito de comunicar com as pessoas de uma forma muito diferente, que resgata o que o rádio era nos anos 40 e 50. Mais um pouquinho, eu vou para o presencial, começo a realizar palestras e transformo isso no meu grande negócio. Faço palestras pelo Brasil afora, para todo tipo de empresa, todo tipo de lugar, todo tipo de gente, e isso vai me garantindo a minha sobrevivência. E quando eu termino de fazer esse processo, eu olho e falei, cara, eu consegui criar um sistema de distribuição meu. Eu sou o dono dele. Eu utilizo esse sistema do jeito que eu quiser, para fazer o que eu quiser, para levar a ideia que eu quiser, e através dele a minha voz pode ser dita com liberdade. Que interessante, cara. Depois desse caminho, as pessoas perguntam, como é que você faz isso? Qual é o tamanho da tua fábrica? A minha fábrica é essa. Isso é minha sala. Essa é minha mesa. Eu, 4 monitores, 2 computadores, um equipamento de gravação e deu. Nessa sala, eu estou produzindo o conteúdo que eu vou distribuir através do meu canal de distribuição. Eu assumi aquele sistema do One Man Band. Eu toco um pouquinho de cada coisa, né? Eu vou ilustrar, eu faço o cartoon, depois eu escrevo, eu gravo, eu ponho a música, faço etc e tal, depois saio, vou pagar a conta no banco, chamo o motoboy, arrumo a luz, etc e tal. E através desse sistema do One Man Band, eu sozinho, eu começo a fazer um certo barulho. E ao longo do tempo as coisas vão se ampliando e vão amplificando o alcance. Muito bem. Eu acabei me tornando, então, um palestrante, um escritor, um blogueiro, um podcaster, um videocaster, um radialista. É tanta coisa que eu não sei o que eu sou. Na verdade, um belo dia eu descubro o que eu sou. Se eu estou fazendo todo esse trabalho para agitar a cabeça das pessoas, se eu estou fazendo todo esse trabalho para poder provocar o pensamento, o crítico, o julgamento e tomada de decisão, sabe o que é que eu sou, cara? Eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Por isso a barriguinha não tem o menor problema. Eu estou preocupado com isso aqui. Transformar o cérebro em cérebro. Né? Muito bem, vamos adiante aqui. Olha que interessante. Acabo entrando de vez de cabeça na internet e coloco uma série de sites no ar. Hoje eu tenho 6 ou 7 sites. Desses 6 ou 7, 4 são os principais. Entro de cabeça na mídia social, utilizando todos os recursos, utilizando o Facebook de montão, LinkedIn de montão, Twitter e o que aparecer, YouTube e tudo mais, e começo a construir uma forma de amplificar essa voz. E a voz começa a ser ouvida por aí. Muito bem. Nesse período todo, desde que eu comecei esse processo todo, que eu comecei lá em 2001, botei fogo em 2003 e entrei de cabeça em 2008, eu já publiquei nesse canal 700 artigos, 500 palestras realizei, botei no ar já 325 podcasts, 40 videocasts, 6 livros, e essas coisas estão começando a acontecer e criar uma massa crítica. Uma série de pessoas me conhece, embora eu não seja nenhuma celebridade, ninguém me viu, não estou na mídia, não estou em lugar nenhum, mas na internet alguém já me viu. E as pessoas me procuram e falam, cara, como é que você faz, bicho? Porque eu recebo um e-mail, eu vejo o teu texto, aí eu ligo, tem um vídeo teu, aí eu vou para o rádio, tem um áudio teu, depois outro lado tem um livro teu, vem cá, cara, você não dorme? Eu falo, não, eu durmo, mas eu tenho um método, eu tenho um processo, que faz com que, a partir do nascimento de uma ideia, com um pequeno artigo, esse artigo vai se desdobrando e se transforma no livro, no roteiro do videocast, e essas coisas vão se multiplicando e utilizando a coisa mais fantástica da internet, que é o fato da internet não ter idade, cara. Nada faz com que eu não possa usar hoje o artigo que eu publiquei em 2001, eu trago de volta, e isso forma uma massa crítica gigantesca. E eu vou aprendendo a lidar com esse processo. Muito bem. O que acaba acontecendo é que surgem eles. Eu tenho hoje 140 mil cadastrados no meu sistema, 100 mil ouvintes no programa, quando ele vai ao ar pela rádio, 90 mil ouvintes no podcast, 2 milhões de downloads por ano, 25 mil visitantes no portal e 10 mil visitantes no site do podcast. Cara, isso para mim é um orgulho tremendo. E aí eu pego esse grande número e visito quem pode me garantir a sobrevivência. Eu vou visitar os mídias nas agências. E chego para eles e mostro com o maior orgulho, veja só o meu fitness intelectual. E o mídia olha esse número e fala assim, esse número é uma merda. Como assim, cara? Esse número não me interessa, isso é muito pouco, cara, isso é porcaria, isso é nada. Volte aqui o dia que você tiver 601 mil seguidores, 601 mil visitantes por dia, 601 mil caras no Twitter. Volte quando você for assim. Eu falo, mas por quê? Porque isso aqui é volume. E eu descubro que esses caras estão tratando esse sistema meu como se fosse uma mídia tradicional. E falo, cara, peraí, eu não quero, bicho.
Não me interessa 601 mil. Sabe por quê? Porque eu sei que 600 mil aí estão interessados com outra coisa. 600 mil desses 601 mil, e isso já está mais do que provado. Tem um trabalho interessante da Bullbox mostrando o que as pessoas querem quando acessam a internet. 69% querem entretenimento. 7% querem esportes. 2% querem pornografia. E 1% querem cultura e conhecimento. Eu trabalho com 1%. Metade de quem quer putaria. O mídia, quando me vê, ele só consegue enxergar os 100%, ele pede para mim 600 mil, eu falo, cara, eu não quero 601 mil, porque 600 mil não me interessam, esses caras querem o Michel Teló. Eu sirvo outra coisa, cara, eu estou interessado com aqueles 1000 que vão se importar, com os 1000 que vão me escrever, com os 1000 que vão me contestar, com os 1000 que vão me obrigar a crescer, com os 1000 que vão fazer com que eu queira saber cada vez mais, com os 1000 que não se conformam, com os 1000 que querem fazer uma diferença. Esses são os caras que me interessam. Portanto, o meu número é gigantesco, cara, porque eu estou lidando com uma fração mínima dessa grande massa de bovinos resignados, os que não são resignados. Mas os mídias não entendem. Eles só conseguem entender o grande volume daquela audiência burra, que jamais é qualificada, ou só é qualificada pela capacidade que ela tem de comprar shampoo, e não pela capacidade que ela tem de criar ideias e de mudar as coisas. Vamos adiante aqui. Hoje, eu consigo falar para uma audiência qualificada, masculina, região sudeste, 35 anos de idade, é uma mídia mais velha. Gente que ganha um valor legal, cara, acima de R$4.000, que de acordo com a classe média do período Lula, são milionários. Eu falo para milionários. Eu falo para gente que é universitário e com pós-graduação. Eu falo para gente que está acessando a internet com banda larga. É uma audiência altamente qualificada. Cara, e com 200 mil downloads por mês do meu podcast, eu sou maior do que muita revista que está em banca de jornal hoje, recebendo anúncios de tudo quanto é cliente. Só que em mim, ninguém quer saber. Porque não consegue entender essa coisa nova e fantástica, que é um jeito de se comunicar diretamente com as pessoas, sem estar exposto na banca. Sem a pessoa pegar na mão e ver o reclame, sem ligar a televisão e assistir o reclame. É alguma coisa nova acontecendo. Muito bem. O resultado é que vários professores começam a usar esse meu material e começam a mandar fotos para mim e dizendo o seguinte, cara, eu estou usando o teu trabalho em sala de aula, eu estou usando os teus podcasts em sala de aula e eu recebo aqui fotos que vêm, isso aqui é Cáceres, no Mato Grosso, uma escola em Cáceres, no Mato Grosso, para crianças de 10, 12, 14 e 15 anos de idade. E a professora mostra a molecada em sala de aula usando o meu material. Recebe meu podcast, imprime o texto, bota toda a molecada para ouvir o programa e fazer programas e escrever as coisas, e isso vai funcionando e é uma loucura. E um belo dia, ela me manda uma foto. 6 das alunas, com 14 anos de idade, escrevendo assim: nós formamos a nossa própria opinião porque nós ouvimos o Café Brasil. Puta que pariu. O que é que significa isso? Alguém com 14 anos de idade, em Cáceres, no Mato Grosso, me escreve dizendo, eu estou aprendendo a pensar porque eu estou ouvindo você. Como é que eu mostro, como é que eu explico isso para um mídia que está preocupado com o Pocotó no Domingão do Faustão? Como é que isso tem valor? Quando que isso tem valor? Quem é capaz de olhar para isso e falar, cara, isto vale alguma coisa? Eu não estou olhando para as 6 como compradoras de shampoo, eu estou olhando as 6 como potenciais componentes de um sistema de mudança desse país, que está aprendendo de algum jeito, quietinho, ouvindo uma voz. Muito bem, alguns caras repararam nisso e começaram a se aproximar. E eu consegui, ao longo do tempo, ganhar o patrocínio. Hoje eu tenho Itaú Cultural, Auditório Ibirapuera, a Nakata, a Autopeças Nakata, Pelegrino, distribuidora de autopeças também. Esse pessoal entrou e está patrocinando, e está colocando dinheiro, e pela primeira vez eu parei de gastar nesse processo. Eu parei de botar dinheiro do meu bolso, e nesse ano de 2012 eu consegui pagar todas as contas com gente me patrocinando e acreditando no que está acontecendo. Mais que isso, me dando um feedback que é inacreditável. O Itaú Cultural entra no projeto, começa a patrocinar, e no dia seguinte a caixa postal dele está inundada de gente dizendo o seguinte, cara, muito obrigado por ajudar um projeto como esse a andar. Quem é o anunciante que recebe propaganda e recebe, fico com isso aqui ou devolvo para você?
Eu já li, 3 minutos. Já estou acabando. Quem é o anunciante que recebe um e-mail dizendo assim, muito obrigado por botar um anúncio na Folha de São Paulo? Muito obrigado por botar um anúncio no programa do Faustão? E aqui a turma escreve o seguinte, cara, muito obrigado por ajudar um projeto como esse. É um tipo de interação nova. Alguma coisa está acontecendo. As vozes estão sendo ouvidas e estão funcionando. Muito bem. Você quer fazer igual? Você pode fazer igual. Sua voz pode ser ouvida. E para isso é seguir um sisteminha interessante. Primeiro, bote na cabeça que você tem voz. A sua voz pode ser ouvida. Mais que isso, a sua voz deve ser ouvida. Você não pode se conformar, você tem que falar. Segundo ponto, encontre um propósito. Defina o que você quer fazer. A favor de que você está? Eu defini lá atrás, cara. Eu estou contra o emburrecimento do Brasil. Eu quero ajudar as pessoas a refinar seu julgamento, a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Eu quero ajudar as pessoas a enxergar de uma forma crítica e poder contestar coisas que a gente está vendo acontecer e que ninguém abre a boca. Eu tenho um propósito. Qual é o seu? Definido o propósito, pense qual é o nível de informação. O que você vai conter ali, cara? É babaquice? É piadinha? Se você fizer piadinha, 69% vão querer te ouvir. E aí? Só o entretenimento ou você quer um pouco mais? Depois que definiu o que você quer, pense no esforço que você vai obrigar as pessoas a fazer para te entender. Você não vai fazer esforço nenhum? Vai tratar o povo como imbecis? Vai entregar tudo redondinho, maçadinho, ninguém precisa pensar? Toma, não pensa, engole. Isso a mídia tradicional já faz de montão. Mais um ponto. Qual é o canal de distribuição? Cara, a tecnologia está na tua mão. Não há mais fronteira para distribuição. Com tecnologia você faz acontecer e distribui tudo utilizando as mídias sociais. Mais que isso, começa a estabelecer parcerias. E de repente você tem um canal de distribuição gigantesco sem nem perceber. Mais um ponto, invista. Grana. Dinheiro. Sem dinheiro não vai acontecer nada. O que eu já botei de grana nesse projeto aqui, se eu fizer as contas e mostrar, minha mulher me manda embora. Por quê? Porque eu acredito que ele vai funcionar e tem que investir tempo, dinheiro, recurso, e um belo dia a coisa vai acontecer. Por isso, o último ponto, tempo. Não dá para construir um projeto como esse aqui em 3 meses, com sustentabilidade e com consequência. Para construir, você precisa de tempo. Eu estou nessa aqui, cara, há 11 anos. Eu consigo chegar aqui com o maior orgulho, mostrar meus numerozinhos de nada para vocês depois de 11 anos. E eu não sei o que vai acontecer. Algo grande está para acontecer a qualquer momento, quando as pessoas perceberem que existe um pouco mais nesse projeto do que simplesmente entrar na internet para entretenimento. Mais um pontinho. O cérebro é como um músculo. Se não se exercitar, ele atrofia. Por isso eu quero convidar vocês para participar do meu fitness intelectual. Quero convidar vocês a utilizar um pouco essa ferramenta. Quero convidar vocês a visitar o que nós estamos fazendo e acessar o nosso projeto, colocar seu nomezinho ali e receber as iscas intelectuais. Toda semana você vai receber um vídeo, vai receber um texto, vai receber um programa de rádio que tem como único objetivo cutucar a sua cabeça e fazer você pensar. Não precisa concordar. Pode discordar e deve discordar. Ao discordar, você está praticando o fitness intelectual. Volto para o Tomates. A última frase dele. Ouvir é vibrar em conjunto com outro ser humano. Eu convido vocês a participar desse projeto para vibrar junto com vocês. Dá para fazer e é possível mesmo sozinho. Bem-vindos às iscas intelectuais do Café Brasil. Era essa a mensagem a vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Luciano. Terceira vez que a gente teve a